Olá, Clarice, como vai? Tudo bom, gente? Eu tô aqui ao vivo no Facebook, no Instagram. Tudo bom, Débora? Débora tá no Facebook. A Pazinha Oficial entrou. Tudo bom, gente? Elizabeth, como vai? Tudo bom? Boa noite. Isabel, tudo bem? Como vocês estão? Como foi o seu dia hoje? A Clarice está bem, graças a Deus. E você? Eu estou bem também, graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus. Tudo bem? A gringa, Amanda. Tudo bom, Adriana? Como vai? Como é que foi o seu dia hoje? Pauliana. Tudo bom, Priscila? Priscila Neves, como vai? Como é que foi o seu dia hoje? Ontem a gente conversou um pouco e eu falei que eu ia voltar aqui para saber se vocês estavam mais conscientes daquilo que estavam fazendo. Marina, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Que bom, Priscila, que bom. Chegou a Luciene. Legal. Eu tô ao vivo aqui no Facebook, no Instagram também. Dinha, tudo bom? Legal. Gente, como é que foi o seu dia? A Kelly, tudo bom, Kelly? Como é que foi o seu dia? E hoje eu quero bater um papo com vocês, porque a gente está vivendo um momento de pandemia que está cada vez mais complexa, né? E eu acredito que só haverá mudanças se elas começarem, se elas forem iniciadas. Só que às vezes a gente quer mudança do mundo, a gente quer mudança do mundo lá fora. E eu acredito que essa mudança que a gente tanto espera que o mundo faça, não vai acontecer. Eu acredito que essa mudança ela vai acontecer no nosso universo interior. A gente olha para o mundo e espera que as pessoas melhorem depois que a pandemia passar, mas as pessoas ainda continuam olhando para o outro, continuam olhando para fora. E a mudança real, autêntica, genuína, é quando você olha para o seu universo interior. Você olha para você. Mas essa mudança também só haverá de acontecer se ela começar. Se você ter cada vez mais consciência da tua vida, dos teus problemas, dos teus conflitos, das tuas realidades, daquilo que você está enfrentando hoje. Então, eu espero que nesse momento você possa esperar que o seu mundo interior seja transformado. Bom, e já que eu estou falando do mundo, mas eu não estou falando do mundo que nós vivemos, eu estou falando do mundo que nós somos, eu quero iniciar hoje essa live falando de qual é a caixa que você está vivendo hoje. Então, eu vou, para a gente poder dialogar, eu vou trazer essa fala em forma de caixa para que a gente possa pensar juntos. E eu espero que você aí do lado de lá possa participar, tá? Comigo de uma forma ativa. Tudo bem? Eu acho que é a maneira que a gente está se relacionando hoje. Bom, então, e qual caixa, Dilson? Vamos lá. Qual caixa você está falando? Bom, durante a nossa jornada, durante a nossa vida, a gente percebe que a gente vai se colocando dentro de algumas caixas. Quais caixas? Bom, temos lá a caixa do autismo.
Muitas pessoas estão dentro da caixa do autismo. Ela dorme dentro da caixa, acorda dentro da caixa, ela se alimenta dentro da caixa. Qual é a caixa que você está hoje? Bom, Adilson, mas só tem a caixa do autismo? Não. Também tem a caixa do relacionamento. Como é que está os seus relacionamentos? Você tem olhado para essa caixa? Você tem apreciado ela? Bom, mas tem outras caixas. Tem a caixa do trabalho também. Tem várias caixas. Qual é a tua caixa? Bom, e tem a caixa do sexo. Essa caixa ela é muito importante nesse momento atual. Que a gente precisa passar tempo dentro dessa caixa. Essa é uma caixa importantíssima, hein? E que muitas vezes as pessoas nem lembram que tem essa caixa. Que ela pode entrar nessa caixa e fazer uso dessa caixa. Qual é a tua caixa? Você tem passado a maior parte do tempo em qual caixa? A do trabalho? A do autismo? A do sexo? A do trabalho? Mas tem a caixa do lazer também. A caixa do lazer é maravilhosa. A caixa do lazer é onde a gente se diverte. Não que as outras também não dá para fazer isso, lógico que dá, mas o legal é que a gente possa transitar em todas essas caixas, mas talvez a gente esteja aprisionado dentro de uma caixa. E aí tem a caixa também do casamento. Então, o que eu estou dando aqui, exemplos de caixas, para ver qual é a tua, qual que você se encontra hoje. Né? Porque também temos a caixa da saúde, nós também tem uma caixa que as pessoas gostam muito de entrar, que é a caixa do sofrimento, a caixa da angústia, a caixa onde estão os fantasmas. A Rosalina está falando, a minha caixa hoje é do trabalho e relacionamento. Olha lá, a Rosalina está falando, olha disso, eu estou fazendo uso de duas caixas. Então, quando você percebe, bom, legal, Adilson, agora eu estou entendendo aonde você quer chegar. Porque, às vezes, a mãe, ela vive somente dentro de uma caixa. E aí, o que acontece? Essa mãe, ela vai se enchendo junto, ela vai levando tudo para aquela caixa. Chega um momento, o que acontece? Essa caixa explode. Porque ela quer colocar toda a sua vida ali, todo o seu relacionamento ali, todo o seu trabalho ali, toda a sua força ali. E aí não dá. E aí é a hora que ela explode. Então, durante o dia, eu sempre pergunto como foi o seu dia. Se você percebeu durante essa jornada, qual foram as caixas que você entrou. A Pete está falando assim, olha, eu passo a maior parte do tempo na caixa do autismo. Sempre foi assim, não tenho outra escolha. Ela está falando que ela não tem outra escolha. A gente tem que se responsabilizar, sabe, pela desordem da caixa que nós estamos. Nós temos que nos responsabilizar até pela queixa que nós fazemos do outro. Porque, às vezes, a gente tem que pensar aqui que é muito mais fácil a gente reclamar, a gente criar uma boa desculpa, do que a gente fazer o básico. Então, quando a gente tem uma boa desculpa, a gente acha que já resolveu o problema. Muitas das vezes, a gente acha, se a gente fechar os olhos, virar a cara, se esconder do problema, ele desaparece, ele some. Então, o que as pessoas fazem? Entra dentro dessa caixa e elas se escondem lá dentro. Então, nós temos que perceber qual é a caixa que nós estamos vivendo hoje, ou qual é a caixa que as pessoas estão te colocando dentro dela. Porque tem a caixa que chama-se Covid-19, e tem um monte de gente que está lá dentro dessa caixa.
Porque eles acham que dentro dessa caixa eles não vão ter contato com o vírus. Eles entram dentro dessa caixa achando que vão evitar o inevitável, mentem para si mesmo e acreditam em suas próprias mentiras. Qual caixa você está? Qual caixa você precisa estourar? Qual caixa você precisa sair? Qual caixa que você entrou que te deixou deficiente, que te deixou aleijada, que te deixou empobrecida, que te deixou sem fala, que te deixou sem recursos? Então, esse é o processo que a gente tem que olhar e falar, bom, essa caixa não me cabe. Essa caixa não me serve. Então, esse é o momento que a gente tem que olhar se a gente está transitando na caixa do autismo, aí a gente vai para a caixa do relacionamento, aí vai para o trabalho, aí eu vou para casa, aí eu vou para o sexo, aí eu vou para o lazer, aí eu vou para o cinema, aí eu vou para a caixa para onde eu vou encontrar a minha saúde. Eu tenho uma caixa, por exemplo, que eu falo que é o caixa do nada. O que tem lá, Dilson? Nada. Como assim nada? Absolutamente nada. É uma caixa que eu chego lá dentro e faço assim, olha. E fico lá. E às vezes as pessoas se incomodam porque eu tenho essa caixa que não tem nada lá dentro. Aí as pessoas, bom, Adilson, mas como você não consegue fazer nada? Eu falei, não fazendo nada. E é um exercício para mim não fazer nada. E eu estou gostando desse exercício. Eu estou aprendendo a não fazer nada. Às vezes a gente aprende a fazer um monte de coisas. Mas a gente também tem que aprender a deixar de fazer muitas outras coisas. Então eu tenho essa caixa do nada. E que as pessoas não gostam dela. Mas tudo bem. A caixa é minha. É para mim. Se o outro não está gostando da minha caixa, é o que eu digo, limite-se à sua insignificância. A caixa é minha e eu estou muito ocupado, obrigado, fazendo absolutamente nada. Então, o que eu estou falando para vocês? Assim, olha, gente, parem de cuidar de uma caixa só. Não viva limitada. Não viva aprisionada. A Dinha está falando assim, a caixa onde está o meu eu, acho que está fechada. Bom dia, mas talvez você tenha a chave dessa caixa. Saia. Essa caixa aí, ela não te serve. Essa caixa aí é muito pequena para a tua subjetividade, para o seu modo de ser, de viver, de existir no mundo. Não se limite. Não limite-se dentro desse lugar. Porque é verdade que tem muita gente que vive imersa dentro dessa caixa. Mas a gente precisa ter consciência dessa caixa, porque a gente precisa mergulhar em algumas caixas, é verdade, mas a gente tem que ter consciência para subir e pegar um fôlego, porque talvez você precisa descer de novo para a caixa. Mas isso não quer dizer que essa caixa é você. Não quer dizer que ela é tua. Você transita por ela. Você passa por ela. E assim nós estamos. A Eva está falando assim, eu aprendi que essa caixa tem que existir uma divisão. No meu caso, eu cuido do meu filho em tudo que ele necessita, mas vivo em minha vida em outras divisões dessas caixas. Sou mãe, mulher, profissional, consigo dividir tudo com um bom planejamento. Confesso que muitas vezes é difícil, mas tenho que seguir em frente. Eva, é isso. Não é fácil. Fácil é reclamar. Fácil é a gente entrar dentro dessa caixa e achar que pode viver, crescer, se desenvolver lá dentro.
E não pode. O Guilherme está dizendo assim, como lidar com uma mãe que vive nessa caixa do autismo e não consegue viver um relacionamento? É justamente isso que a gente está conversando, Guilherme. Porque talvez ela está cuidando tanto dessa caixa do autismo que você... Bom, olha, tem uma caixa do relacionamento. E quem você vai encontrar nessa caixa do relacionamento? Não é só você e não é só eu, a minha pessoa. Tem uma outra pessoa lá. Quem é? O relacionamento. Sabe? Então, quando você fala da importância dos dois estar olhando para o relacionamento, você faz com que ela possa enxergar além da caixa, além dos problemas, além dos conflitos, porque às vezes a caixa que nós estamos presos, ela é escura e ela nos deixa cego. Então, Marcelo, eu acredito que relacionamento não é só de uma pessoa. Então, se você está num relacionamento com uma mãe que ela vive dentro da caixa do autismo, talvez ela não consiga sair dessa caixa, mas talvez você seja a chave para essa mãe sair da caixa que ela está. Sabe? Então, Guilherme, eu estou falando aqui com o Guilherme porque entra muita mulher e eu gosto muito da participação de homens. Inclusive, eu quero logo mais fazer eu tenho um curso, um grupo de mulheres, agora eu quero fazer um grupo de casais. Então, acho muito importante essa fala do Guilherme, para que a gente possa perceber a importância da caixa do relacionamento dentro da vida da mulher, dentro da vida do filho e dentro da própria vida do marido. A importância do relacionamento. Então, às vezes, Guilherme, ela está dentro dessa caixa escura, aprisionada, e aí você precisa se tornar o quê? A chave para essa mãe. Só que não é mostrando, apontando que ela está dentro da caixa. Às vezes a gente tem que entrar dentro da caixa que ela está com ela. Às vezes a gente tem que mergulhar. Só que você entra na caixa, como você sabe que aquela caixa ela não é para você, que ela não te define, você tem a capacidade de sair. Você entra na caixa. Você está na caixa, você tenta olhar como ela enxerga. Você tenta perceber como ela percebe aquilo ali. Vê como ela dialoga com aquilo. Vê como que ela está vivendo dentro dessa caixa. Bom, uma vez que você entrou dentro da caixa com ela, e como é que entra? Sem julgamento, sem apontamento, sem opressão, sem diminuir. Você entra, simplesmente entra. O que é que você faz, Adilson? Eu estou ali dentro da caixa do lado dela. Se precisar, eu estou aqui, tá? Estou na caixa. Estou junto com você. Às vezes, ficar ao lado da mãe que está dentro da caixa é tudo que você pode ser. É tudo que você pode fazer. Nem precisa dar palpite. Não, só esteja ali. Quando ela precisar, você fala, bom, estou disponível. E essa disponibilidade é tudo. Mas o seu olhar tem que mostrar essa disponibilidade. Quando ela te chamar, você tem que estar excitado para servi-la. Então, é um processo que a gente tem que ter consciência, porque às vezes a gente vê uma mãe dentro da caixa, a gente quer estourar aquela caixa, a gente quer arrancar a mãe à força daquela caixa e não percebe que às vezes ela está colada naquela caixa. Ela está fixada naquela caixa. E não dá para tirar ela, porque se você tirar ela com força, você vai machucar ela. Ela vai sair daquela caixa com várias colisões. Vai sair muito ferida. Pode sair aleijada. O Alexandre Regis, meu irmão, tá aqui, ele falou assim, ó, talvez mais importante que mergulhar em nossas caixas é não se afogar na caixa que os outros querem nos colocar.
Gente, esse é o meu irmão, Alexandre, ele é advogado, e olha o que ele falou. Olha como agora não é mais o Adilson que está falando, agora é o irmão dele. É o meu irmão, real. Olha o que ele falou, eu vou ler mais uma vez. Não é porque é o meu irmão, mas é porque eu gostei muito dessa fala dele, que ele diz o seguinte: talvez mais importante que mergulhar em nossas caixas é não se afogar na caixa que os outros querem nos colocar. Qual é a caixa que as pessoas têm te empurrado? Qual é a caixa que as pessoas têm te empurrado? Maravilhosa, eu amei. A Adriana falou que gostou da minha caixa, a caixa do nada. Eu adoro essa caixa, que eu não faço nada. Sabe? Então é uma coisa muito interessante que o Alexandre falou, porque a gente tem que perceber que a gente tem que excluir as coisas desnecessárias da nossa vida. Sabe, eu acho que às vezes a gente tem que parar para pensar por que a gente entrou naquela caixa. Porque às vezes a gente entra dentro de uma caixa e a gente não percebe que a gente foi jogado para ela, porque muitas das vezes a gente foi para lá seduzido. Às vezes as pessoas fizeram com que a gente entrasse naquela caixa e depois que a gente abriu o olho, depois que o encantamento passou, a gente olhou e falou: aonde eu estou? Sabe? Então, eu acredito que muitas pessoas estão na caixa porque as pessoas colocaram ela lá dentro. E hoje ela possa perceber que essa caixa não é para ela e que ela pode e deve mudar. Mas para isso tem que ter o quê? Consciência. Porque se você não tiver consciência, você vai viver nessa caixa e vai achar que essa caixa é a sua vida. Talvez você ache que a caixa é você. A Andréia está falando: a caixa que vivo é cheia de medo, angústia. Está cheia de tentativa de acerto. A Rádio está falando: minha caixa não faço nada. É precedida pela caixa do surdo. Muito bom. Você entende? Eu acho que quando a gente constrói uma caixa para a gente morar, tem uma paciente que eu estava atendendo, que eu atendo na verdade ela, e ela falou assim: Adilson, na minha casa eu construí um espaço, um lugar que é o meu sweet home, é um lugar doce, é um lugar que me pertence, é um lugar que tem a minha cara, com as minhas flores, com os meus quadros. É o lugar que ela falou assim: aquela é minha caixa. Aquele lugar eu preparei exclusivamente para mim. Não foi ninguém que me empurrou para aquela caixa, foi eu que construí aquela caixa e por isso eu me reconheço dentro dela. Porque ela é obra minha. Porque ela é obra minha. Olha que maravilhoso isso. E é necessário que a gente saiba distribuir a nossa vida também dentro dessas caixas. O Guilherme está falando: como sair dessa caixa ao qual se está afogando, depois de acomodar. Olha aí, você sabe, Guilherme, que a gente se acostuma a conviver dentro de uma caixa, mesmo sabendo que essa caixa vai nos destruir. Às vezes a gente entra dentro de uma caixa
dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, mesmo sabendo que esse lugar está nos destruindo. Então, às vezes, as pessoas querem sair da caixa, mas elas falam assim, eu tenho medo. Eu tenho dúvidas se eu devo sair ou não. Só que, na verdade, todos nós temos uma voz interna, temos a nossa intuição. E que às vezes a gente tem certeza do que tem que fazer, só não tem, de fato, coragem. A Priscila está falando contigo porque eu estava numa caixa assim, estava me deixando afundar. Quando caiu a ficha, comecei a nadar e consegui sair. Perfeito. Será que não é o costume da dor ou do medo de novo, do sucesso? Sim, pode ser. Sim, sem dúvidas. A gente se acostuma, inclusive, com aquilo que é ruim para a nossa vida. A gente, às vezes, fica viciado em reclamar. Às vezes, as pessoas ficam viciadas em reclamar porque elas não querem achar uma solução para a vida delas. Porque elas gostam de quê? De reclamar. A Vanessa. Oi, Vanessa, tudo bem? Estou conseguindo sair da caixa aos poucos e nos descobrimos o quanto somos incríveis. Exato, porque talvez dentro dessa caixa você não enxergue a sua totalidade. Você enxergue apenas parte sua. Entende? Então, às vezes você tem que sair da caixa para você se ver por inteira. Você tem que ver por completa. E isso é um desafio. Às vezes, para sair da caixa, você tem que pedir ajuda. E, como eu digo, às vezes, para a mãe pedir ajuda é um desafio muito grande, porque ela não quer pedir ajuda. Eu não posso pedir ajuda. Como eu digo, a ajuda é um atestado de incompetência, e isso eu não admito. Então, temos algumas verdades internas que precisam ser questionadas, que precisam ser renomeadas, que precisa ter questionamentos, dúvidas. A Isa está falando assim, a minha caixa está explodindo. Vai explodir a caixa depois dessa live. Então, o que eu quero que a gente possa dialogar aqui é o seguinte, é que a gente pare de se desvalorizar. Pare de se desvalorizar. Pare de se desqualificar. Pare de conviver com aquilo que está te corroendo, que está te aleijando, que está te aprisionando. Às vezes a gente não consegue fazer sozinho. Então, hoje, eu acredito que o grupo terapêutico, do qual tem mulheres do mundo inteiro, está participando, porque elas sabem da importância de sair dessas caixas, mas muitas não conseguem fazer isso sozinhas. Então, o que a gente precisa? Uns dos outros. E por que, Adilson, você está falando que a gente precisa uns dos outros para a gente viver melhor? Porque a gente precisa entender que tem muitos humanos que estão morrendo dentro de outros humanos. Talvez a gente está na vida de outras pessoas que está nos matando. Só que tem gente também que nos faz ressuscitar. Tem gente que leva a gente para um outro nível. Tem gente que nos mata. Mas tem gente também que nos faz viver e viver em abundância. Viver bem. Viver melhor. Então, quais são as pessoas que estão te afogando dentro dessas caixas? E qual é a pessoa
que está te ajudando a sair dessas caixas que estão te aprisionando, que estão te atrofiando, te empurrando para caber dentro dessas caixas. Temos que ter consciência disso. Temos que falar, pensar, meditar sobre isso para que haja um progresso na nossa vida, biopsicossocial e espiritual. A Vanessa, em 1 ano de terapia aprendi muito, aprendi que sou única e que posso conseguir tudo o que eu quiser, só precisamos nos encontrar. Gratidão a Deus por tudo, você é o máximo. Obrigado. Eu acho que é isso, eu acho que é essa conexão que a gente precisa ter. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que pensar que se a gente ficar no mesmo lugar, as coisas não vão mudar. Só haverá mudança se um dia você tomar a iniciativa de não se aceitar mais nesse lugar, nessa posição. E esse pode ser o seu grande desafio. E a gente tem que se perguntar, como o Guilherme falou, por que nós aceitamos aquilo que está nos destruindo? Por quê? Então, às vezes, a gente tem que começar a esmiuçar algumas coisas. Sabe? A separar o que é meu, o que não é meu. Como eu disse, às vezes a gente está muito ocupado em fazer coisas e a gente também poderia se ocupar em deixar de fazer muitas outras coisas. A Ana está falando, e quando você não consegue ajuda para sair da caixa, pede ajuda, mas ninguém te dá a mão. Ana, porque às vezes você está esperando a mão de alguém para sair da caixa. E quem tem que sair da caixa é você, é uma escolha sua. A gente não depende, sabe, exclusivamente do outro. Primeiro você tem que acordar, pensar, refletir e não aceitar isso. Às vezes, hoje eu estou percebendo que o sofrimento tem sido a porta de saída de muitas pessoas para viver uma vida melhor. Mas tem gente que pensa assim, bom, eu não sofri o suficiente. Deixa eu sofrer mais, porque quem quer, como eu disse, quem quer, arruma um jeito. Quem quer se conecta com pessoas do outro mundo. Hoje não tem limite. Talvez as pessoas que você está pedindo ajuda, talvez não seja a pessoa certa, e tudo bem, mas quais são as outras possibilidades que você tem? Agora, eu não consegui ninguém. Bom, então eu vou ficar aqui dentro dessa caixa esperando até alguém passar e jogar uma corda para mim. Talvez não chegue, talvez você precise sair. Às vezes tem que dar um chacoalhão para ver se fala, oh, peraí, eu preciso acordar. Talvez eu estou esperando muito tempo alguém chegar aqui e talvez ninguém chegue. Bom, talvez ninguém precise chegar porque você tem todas as habilidades, todas as ferramentas, todos os instrumentos para sair da caixa e continua esperando. A Nina, eu aprendi a viver hoje e não me culpo de nada. Sei que tenho meus limites e nem tudo vou ter respostas. Legal, é isso. Sabe, eu acho que o que a gente tem que buscar fazer hoje, principalmente nesse momento, né, de pandemia, qual é o lugar dentro da minha vida que é o meu sweet home, que é o lugar que eu me encontro, que é o lugar que eu me pertenço, que é igual, é o meu lugar de não fazer nada. Qual é o lugar que você vai para se conectar com você? Que você vai para se achar? É na sua casa? É em um parque? É embaixo de uma árvore? De uma sombra? Qual é esse lugar que você pode chamar de sweet home? Sabe? Meu lugar doce, meu lugar sagrado. Sabe, porque às vezes a gente tem que perceber o que é importante na minha vida e o que não é importante. Sabe? Então, eu espero que vocês
possam pensar, possam refletir e através disso possa haver um progresso na sua vida. E eu quero que vocês percebam, se vocês não estão viciadas, por exemplo, e está dentro de um relacionamento, por exemplo, que é corrosivo. Sabe, se você não está acostumada a viver dentro de um lugar que te oprime, sabe, talvez você esteja num lugar que você está viciada em reclamar, em apontar, em julgar e nunca olha para si. Disso eu esperava que o mundo ficasse melhor com essa pandemia. Que mundo? Há um universo e é aquele que está dentro de nós. É nós que mudamos. O mundo não vai mudar. Se você entender que o mundo não muda e que você pode investir o seu tempo lapidando quem você é, você entendeu que o seu mundo vai mudar. Mas é um mundo interno. Não é o mundo lá fora. Sabe, a rádio, que papo massa. Todos aqui em casa, pós-pandemia, pizza, Adilson. Traga o violão. Não tá aqui, mas a gente vai deixar isso para sábado. Porque é isso, gente. A gente, o grupo que a gente faz de sábado, que começa agora dia 20, é um espaço que mães tocam ukulele. Às vezes eu trago violão, mamãe traz um poema, uma poesia, para que o lugar do nosso encontro seja um lugar agradável, seja o nosso espaço sagrado, sabe? Espaço que a gente respeita uns aos outros, espaço que a gente ouve um ao outro com apreciação, com admiração, com respeito. Sabe? Então, eu espero que você construa um espaço para você assim. E eu quero convidar você também para participar desse grupo que começa sábado, que são pessoas, eu falo que são pessoas muito parecidas comigo, sabe? E eu fico muito feliz da forma que a pessoa chega e a forma que a pessoa sai. Porque essa também é uma caixa e que muitas mães passam dentro dessa caixa. Umas já estão lá quase um ano, como algumas mães que estão aqui comigo. E outras não, outras apenas passam. Outras passam pela caixa e depois ela volta para a caixa de novo. E tudo bem. E tudo bem. Mas a questão é que a gente tem que passar em alguns lugares que vai nos tornar cada vez mais humano. Temos que passar em alguns lugares que vamos ter a possibilidade de nos tornarmos pessoas melhores. A gente tem que ter esse lugar aonde a gente possa ser nós mesmos, sem medo de julgamento, de apontamento e de crucificação. Eu acho que a gente tem que parar para pensar, nesse momento, qual é o lugar que eu estou construindo, que eu reconheço, que vai de encontro, que tem a minha cara. Às vezes a gente gasta tanto tempo com bobagem, com coisas desnecessárias, que as coisas que são relevantes passam. Porque a gente não está tendo consciência do que nós estamos fazendo com a nossa própria vida. Então, esse grupo que eu inicio sábado, acabou no sábado passado, aí esse sábado eu vou iniciar uma nova turma. E por que disso? Porque isso está sendo um encontro maravilhoso, que de fato está transformando vidas de mães que estão conseguindo sair da caixa com ajuda.
com pessoas que querem de fato humanizar a sua vida, porque entenderam que muitos humanos estão morrendo dentro de outros humanos, mas tem outros que estão revivendo, ressuscitando, ressurgindo. Então, quais são os humanos que você quer encontrar nessa caixa chamada mundo? O que você está fazendo para melhorar isso? Como eu disse no início da live, soar mudança para aquelas que começarem. Sabe? Então, Simone, se você quer participar, tem um link. Eu vou colocar um link aqui para que você possa participar desse grupo. Esse grupo são 4 sábados. É um mês que eu acompanho. Eu tenho um grupo paralelo para essas mães. E ali a gente fala durante a semana. Sábado a gente se encontra dentro de um período. E aí o que acontece? Depois eu volto e tenho uma sessão de terapia com cada uma individualmente. Eu agendo o melhor horário, melhor momento que seja adequado para a mãe. E aí eu tenho ali uma terapia individual para que a gente possa fazer o resgate dessas mães que estão dentro da caixa. Então, eu espero que você possa conhecer essa caixa que eu criei. É uma caixa que já passaram mães de diversos lugares. E eu espero que você possa conhecer essa caixa. A Beatriz falou, olha, eu preciso sair da caixa urgente. Então, e para sair da caixa, você tem que se movimentar. Porque às vezes, Beatriz, a gente se torna um parasita da caixa. A gente fica grudada nela e não sai. Então você tem que perceber se você não está se tornando um parasita dentro dessa caixa. Só que às vezes você não consegue enxergar porque você está fixada. Você só olha para a caixa e você não consegue virar a cabeça e olhar o mundo lá fora. Olhar a outras possibilidades. Enxergar outras pessoas, outro mundo, outra realidade. Porque você está o quê? Fixada nessa caixa. Sabe? Então, temos que fazer esse movimento. Como eu disse, quem quer arruma um jeito e quem não quer arruma uma boa desculpa para permanecer dentro dessa caixa. Então, eu espero que hoje seja o momento que vocês possam pensar na possibilidade de estourar essa caixa, de sair, de procurar a chave, de procurar ajuda, de refletir, de pensar sobre isso. Eu acho que se você viver a sua vida dentro de uma única, exclusiva caixa, no final da vida você tem que perguntar se valeu a pena viver. Sabe? Então, eu estou trazendo essa possibilidade, eu estou trazendo essa caixa para que você possa, através dela, ter ferramentas, instrumentos, habilidades, capacidade para estourar, sair das caixas a qual você foi colocada e outras que talvez você tenha entrado por livre e espontânea pressão. Sabe? Então, se você quer se instrumentalizar, se preparar, se capacitar para estourar essa caixa, eu faço o convite para que você possa participar desse grupo que vai começar sábado. Eu acho que vai ser um momento chave, um momento muito especial. Se tiver alguma dúvida, me chama no direct e eu espero que eu possa te encontrar do outro lado para que a gente possa estourar essa caixa juntos, tá bom? É só isso, é tudo isso. Beijo no coração de vocês. Amanhã eu volto para perguntar como é que foi o seu dia. Se você está consciente, se você está dentro do seu corpo, se a sua alma está deitada, se você está esperando a nuvem, a chave chegar. Eu não sei.
mas que você possa fazer esse movimento hoje. Sabe, eu sei que às vezes reclamar é mais fácil e fazer o básico é mais difícil, mas eu acredito que é possível com ajuda, é possível se você estiver determinada, e eu espero que você esteja. Temos que nos responsabilizar também pela caixa que entramos. Temos que nos responsabilizar pela desordem que a gente queixa do outro, sabe? Então, nesse encontro de sábado, a gente fala tudo isso e eu não tenho a menor sombra de dúvida que você vai alargar a consciência, você vai enxergar além das suas possibilidades e você vai além dos seus pensamentos. Então é isso, eu espero, se vocês tiverem alguma dúvida, me manda um direct, me chama no privado, que a gente vai se falando. Bom, deixa eu ir que eu tenho que atender agora. Beijo no coração. Tchau, tchau.